Em uma vasta savana, um leão chamado Léo era forte e corajoso, mas tinha um grande medo das tempestades com seus trovões e relâmpagos. Sempre que o céu se escurecia e os primeiros raios iluminavam o horizonte, ele se escondia na caverna tremendo de medo. Um dia, enquanto se escondia durante uma tempestade, Léo encontrou um velho sábio, um pequeno rato chamado Remy, que era conhecido por sua sabedoria e discernimento. Remy encontrou Léo, com uma expressão de preocupação. Por que sinto tanto medo no meu coração? Parece que, não importa o quanto eu lute, o medo nunca me abandona durante as tempestades, comentou Léo a Remy. Remy, com sua voz calma e serena, respondeu: Léo, todos nós temos nossos medos. Eles são como sombras que nos seguem, mas é enfrentando-os que encontramos nossa fortaleza. Deixe-me contar-lhe uma história sobre um jovem guerreiro que também teve que confrontar o medo. Era uma vez um jovem guerreiro. Seu mestre lhe disse que ele tinha que lutar contra o medo, mas ele não queria fazer isso. O medo parecia assustador e pouco amigável. No entanto, o mestre insistiu que ele precisava enfrentar o medo e deu-lhe as instruções para a batalha. Então, o dia da batalha finalmente chegou. Caio se encontrou em um campo aberto, o coração batendo acelerado. De um lado, estava ele, pequeno e nervoso. Do outro lado, o medo, uma figura enorme e imponente, com olhos ferozes e uma presença aterrorizante. Ambos tinham suas armas. Caio com sua espada e o medo com uma aura avassaladora de intimidação. Caio respirou fundo e avançou lentamente em direção ao medo. Ele se curvou 3 vezes, como o mestre lhe havia ensinado, e perguntou ao medo: Posso lutar com você? Para sua surpresa, o medo respondeu com uma voz rouca, mas respeitosa: Obrigado por me mostrar tanto respeito ao pedir permissão para lutar. Você é diferente dos outros guerreiros. Encorajado pela resposta, Caio continuou: Como posso derrotar você? O medo deu uma risada sombria antes de responder: Minhas armas são simples, mas eficazes. Eu falo rápido e chego muito perto do seu rosto. Isso faz você ficar completamente desconcertado e fazer tudo o que eu digo. Mas aqui está o segredo: se você não fizer o que eu mando, eu não tenho poder sobre você. Você pode me ouvir, pode me respeitar, pode até se sentir tentado a me obedecer, mas se não fizer o que eu digo, eu não tenho poder algum sobre você. Caio refletiu sobre as palavras do medo. Ele percebeu que a chave para derrotar o medo não era lutar fisicamente contra ele, mas sim resistir à sua influência. Caio endireitou-se, firmando os pés no chão, e olhou diretamente nos olhos do medo. Eu posso ouvi-lo, e respeito sua presença. Mas não vou fazer o que você diz. Não vou permitir que você controle minhas ações. O medo avançou, falando rapidamente, tentando desorientar Caio. Mas Caio manteve a calma, lembrando-se das técnicas de respiração e meditação que mestre Lily havia ensinado. Ele ouviu as palavras do medo, mas não deixou que elas afetassem suas decisões. Com cada passo que o medo dava, Caio permanecia firme. Ele não recuava, não cedia. Em vez disso, ele se concentrou, lembrando-se das lições de seu mestre. Gradualmente, ele percebeu que o medo estava começando a enfraquecer. O medo, percebendo que suas táticas não estavam funcionando, começou a diminuir de tamanho. Sua voz antes poderosa e intimidante agora parecia mais fraca e hesitante. Você é forte, jovem guerreiro. Poucos conseguem resistir a mim desta maneira. Caio respondeu calmamente: Eu não sou mais forte do que qualquer outra pessoa. Apenas aprendi a não deixar você me controlar. Você não tem poder sobre mim, a menos que eu permita. Com essas palavras, o medo se dissipou, como uma névoa ao vento. Caio sentiu um peso enorme sendo levantado de seus ombros. Ele olhou ao redor e percebeu que estava sozinho no campo. O medo havia desaparecido. Léo, disse Remy. O medo é uma ilusão poderosa, mas é uma ilusão que nós mesmos alimentamos. Quando entendemos que o medo só pode nos controlar se seguirmos suas ordens, encontramos a chave para a liberdade. Na vida, quando você começa a sentir medo, em vez de sentir que está levando a pior, sinta-se sortudo. Porque só quando você sente medo é que tem a oportunidade de ter coragem para crescer.
Ser corajoso e ter uma vida grandiosa significa estar íntimo do medo de maneira sábia. Sinta o medo e depois faça o que precisa ser feito. Léo olhou para Remy, com uma nova compreensão brilhando em seus olhos. Então, em vez de tentar eliminar o medo, devo aprender a conviver com ele e continuar seguindo em frente? Isso mesmo, Léo. Em vez de se sentir deprimido ou assustado com o medo, incline-se para ele e veja-o como uma oportunidade de aprender e crescer. Fazendo isso, todos os seus sonhos podem se tornar realidade. Lembre-se, Léo, a coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar do medo. Cada vez que você enfrenta um medo e avança, você se torna mais forte. Continue a respeitar seus medos, mas nunca permita que eles o controlem. Léo agradeceu a Remy por sua sabedoria e orientação. Ele sabia que ainda havia muitos desafios pela frente, mas agora estava armado com a compreensão de que o medo era uma parte natural de sua jornada. Durante a tempestade, quando os trovões começaram a rugir e os relâmpagos a brilhar, Léo saiu da caverna e rugiu para o céu, enfrentando seus medos. Ele se lembrou das palavras de Remy. E percebeu que os trovões e relâmpagos não podiam machucá-lo. Ele aprendeu a aceitar a tempestade como parte da natureza. Superando seu medo. Ele enfrentou seus medos com um novo senso de propósito e coragem. Ao longo do tempo, ele percebeu que o medo ainda estava presente, mas não tinha mais o mesmo controle sobre ele. Em vez disso, o medo se tornou um professor, guiando-o em sua jornada de autodescoberta e crescimento. A moral da história é que o medo é uma parte inevitável da vida, mas não precisa ser um obstáculo intransponível. O verdadeiro poder do medo reside na nossa reação a ele. Quando enfrentamos o medo com respeito e determinação, sem deixar que ele nos controle, descobrimos nossa verdadeira coragem. Enfrentar o medo não significa eliminá-lo, mas sim aprender a conviver com ele e agir apesar dele. Cada desafio e medo superado é uma oportunidade de crescimento e autodescoberta. Ao aceitar o medo como um professor e não como um inimigo, podemos transformar momentos de incerteza em degraus para alcançar nossos sonhos e viver uma vida grandiosa. Portanto, ao sentir medo, lembre-se de que é uma chance de demonstrar coragem e continuar avançando em nossa jornada com confiança e sabedoria. Obrigado por assistir este vídeo.